A mensagem de hoje foi muito difícil para mim. Tão difícil que chegou sábado de tarde, o Mário perguntou: e aí, tá pronto? Não, eu desisti. Como assim? Mas ele me conhece, ele ficou em silêncio, ela vai se resolver. Aí eu falei, o que eu falei? Eu ia tomar um sorvete? Eu vou tomar um sorvete, eu vou comer. Comer me faz muito bem. E aí depois eu volto. Então, Camila, pode passar. Olha, essa sou eu. É na Patagônia. O meu cabelo aqui, dá para ver, né? É a capa do livro. Está em Lucas 11. Lucas 11, a partir do versículo 1, vai até o 13. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, as nossas intenções. O Senhor nos conhece por inteiro. E é nessa confiança, nessa esperança, que entregamos a leitura da Tua Palavra e a compreensão dela e a prática. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz os comentários que nenhum discípulo, nenhum deles pediu para Jesus ensinar como curar. Nenhum deles pediu para ensinar como evangelizar, como pregar. A única vez que eles pediram um ensino de Jesus foi sobre oração. E Jesus respondeu de duas maneiras. A primeira é dando um modelo de oração, que a gente vai ler, né? E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. E aí, o próximo versículo. Não está em Lucas 11. Ficou o título, né? Esse daqui eu peguei de Mateus 6, porque é um modelinho que está mais... que a gente já ficou no decoreba, né? Enquanto que o Lucas 11, 3, a gente estranharia um pouquinho. Então, de duas maneiras. O modelo de oração. E o segundo, logo depois, ele conta uma parábola. Parábolas, elas são importantes porque nos ensinam verdades, mas de uma maneira que a gente pode usar a imaginação, de tal maneira que a gente pode pessoalizar, né? Acho que eu inventei uma palavra, mas que você pode pegar e usar para você. Então, Jesus, ele primeiro deu o modelo de oração, que eu peguei de Mateus 6. Ele diz: Pai nosso que está nos céus. Pai, né? Não é distante, mas é o nosso papai, nosso, porque é interessante, mas Jesus ele fala em oração de comunidade, não individual, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a palavra que mais repetiu aqui foi teu, tua. Essa parte da oração,
interessa muito mais a pessoa para quem a gente está orando do que a nós mesmos. Muitas vezes a gente ora e a gente pensa que a oração é uma maneira de a gente insistir com Deus, argumentar com Deus de tal maneira que Ele, é mesmo, né? Você me convenceu, então eu vou te dar o que você pediu. Não, mas muitas vezes a gente age como se fosse assim. Na oração, spoiler, é uma das conclusões, né? O mais importante, na verdade, é a pessoa de Deus e não tanto a gente. Digamos que tenha dois personagens. O personagem principal é Deus. É a santidade do nome dele, é a glorificação do nome dele, é a magnificação do nome dele, da pessoa dele. E quando a gente começa, né, a oração, a gente pede o mais importante: venha o teu reino. A gente começa com a prioridade mais importante. O teu reino, a gente está, né, tentando avançar na EBD sobre o reino de Deus. Então, por que venha o teu reino? Porque no teu reino, a tua vontade é feita. Porque no teu reino, assim na terra como no céu, é o governo de Deus. Quem é que manda aqui? Deus. Né? Na oração, nos elementos da comunicação, às vezes a gente estuda sobre comunicação e a gente fala o emissor, a mensagem e o receptor, né? E aí as pessoas, o mais importante aqui é Deus. Agora sim, depois que a gente reconhece o governo de Deus, é que a gente apresenta a nós os nossos pedidos. Veja bem, continua no plural. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui, como a gente percebeu no começo, o que mais repete é nós. Dá-nos, nos dê o nosso, nossas dívidas, os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Ok, então é como se fosse um sanduíche, começa com o mais importante, o miolo, o recheio, vem o nosso pedido, e no final a gente glorifica a Deus de novo. A gente afirma novamente que é de Deus o reino, que é de Deus o poder, que é de Deus a glória. Esse é a oração modelo. Eu queria chamar a atenção, perdoa as nossas dívidas. Quando a gente fala em dívida, a gente pensa em financeiro, money, dinheiro, né? Você falou, ó, a gente vê no Bem-aventurados, pobres de espírito. Não, semana que vem eu vou falar de pobre financeiro mesmo. Mas é interessante a associação aqui. Nas outras passagens, como é que diz? Perdoa, na verdade em Lucas diz, perdoa-nos os nossos pecados. Vocês conseguem ver a equiparação de dívida com pecado? Tem outra passagem que fala ofensas, né? Ofensa, pecado, dívida. E eu sempre falo, Jesus, quando morreu na cruz, está consumado está pago, está quitado. A dívida foi paga. Os nossos pecados foram pagos. Quando a gente peca, é uma dívida que a gente tem. Pode ser com Deus, pode ser com outro. E eu sempre falo, gente, dívida. Eu fujo de dívida, porque dívida é escravidão. Mas é escravidão, sendo pecado, é de Satanás mesmo. Ele
oprime a gente. Bom, era uma coisa que eu queria estar chamando a atenção. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. E como é que a gente termina? Como é que Jesus termina o modelo que ele nos passou, né? Porque teu é o reino, teu é o poder, teu e a glória para sempre. Amém. Esse é o modelo. Temos orado desse jeito? Ou a gente tem orado mais usando como recurso para resolver os nossos problemas? Eu, lendo para essa mensagem de hoje, eu usei quando a alegria não vem de manhã. E foi muito legal você ter achado essa música que diz: a alegria vem de manhã, mas nem sempre a alegria vem de manhã. Muitas vezes apresentamos a Deus pedidos, orações muito justos, justíssimos, tipo cura de um amigo, cura. Nossa, eu acho que eu nunca orei tanto como na doença da minha mãe com câncer. A gente descobriu em abril, ela faleceu dia 28 de setembro, e esse intervalo era uma oração justa. Estava pedindo cura da pessoa que eu amava, amo, sinto falta até hoje. Mas a resposta foi não. A alegria não veio de manhã. Não a alegria que eu pedi do jeito que fosse. A gente vai falando mais um pouquinho. Mas é como eu falei, gente, esse negócio de oração é terrível. Mas, por exemplo, existem orações, então, por cura, desemprego. Você pedir emprego não é uma oração justa? E mesmo assim, às vezes, a alegria não vem de manhã. O autor, Ricardo Barbosa, ele falou, ele orou muito também para conservar um casamento. Ele intercedeu pela família para que o casamento desse certo. Não deu. Eles desfizeram do mesmo jeito. E aí, como que fica a nossa oração, né? Então, existem orações justas, porém não respondidas. Qual a diferença, então, entre uma oração que foi respondida positivamente e uma oração que foi respondida negativamente? O mais terrível é quando as pessoas falam, faltou fé. É a pior coisa. Quando a gente chega alguém e fala, não aconteceu. Você fala, ora mais, com mais fé. Gente, isso arrasa a pessoa duas vezes. Primeiro, pelo Estado. Segundo, porque eu não estou orando direito. Você ainda disse que o erro foi meu? Né? Eu estou adiantando aqui, mais spoiler, mas quando a gente põe, então, novamente, na comunicação, eu falando com Deus e o foco sendo eu, então a responsabilidade para que Deus responda sou eu, é que vem assim, será que você orou certo? Você pediu direitinho? Você pediu de todo o seu coração? Você falou certinho? Por quê? Porque o foco está na pessoa que está pedindo. Quando, na verdade, na oração, o foco é Deus. Quem é Deus? A pessoa a quem pedimos. E aí, vamos continuar Lucas 11, lendo os versículos, a parábola de Deus com esse viés.
Acabou o modelo, começa a parábola. Então, lhes diz: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então, eu tenho um amigo, eu estou fazendo o pedido para ele, porque um outro amigo meu veio me visitar. E enquanto está lá tomando banho, a gente tem um quarto, né, que é específico de visita. É quando Davi vem visitar a gente tem um quarto. E aí manda tomar banho. Gente, nunca me mandaram tanto tomar banho quando eu fui visitar o Mário pela primeira vez. Eu fiquei não, eu me senti mal. Eu não sei se isso é normal em Bragança, no sítio. A gente vai tomar banho, vai tomar banho. Eu não estava planejando tomar banho agora, mas vai tomar banho. Então, digamos que seu amigo está tomando banho. Você corre na casa desse seu amigo e pede 3 pães. Próximo versículo. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Se fosse hoje em dia, essa situação seria possível? Não? Oh, eu não tinha pensado nisso. Mas no século I, na Palestina, o contexto de Jesus, e quando ele fala exatamente o contexto, não dos iFood daí há 21 séculos, mas naquele momento é impossível você não dar ajuda, não ajudar o seu amigo por causa da hospitalidade. Quem é que tem parentes ainda no interior? Interior de Minas, assim. Quando você chega lá, você come muito? Você já está empaturrado a hospitalidade é uma honra para a pessoa que está te recebendo. Você não só sai comendo bem, ainda sobra muito e leva para casa, não é assim? E leva caixas e caixas para casa. Mesmo se você chegar sem querer, você não avisou, como foi nesse caso, a pessoa sempre tem muita comida na mesa, sempre. Não sei se vocês leram, eu acho assim um caso extremo, nem sei, mas tem Alasca, em alguns lugares, em que a hospitalidade é tão intensa, que quando vem um viajante assim, o dono da casa oferece a filha para estar dormindo com a pessoa. Vocês já ouviram falar? Porque a integridade do viajante é em primeiro lugar, acima até do amor da pessoa para com a filha, né? Então imagina essa cena acontecendo. Não, já estou dormindo, meus filhos já estão dormindo. Tem uma versão que diz: meus filhos já estão na cama dormindo comigo. É possível, sim, uma cama gigante, onde durma 5, 6 pessoas. E uma vez eu fui visitar, foi onde isso? Em Timor-Leste. Mas é assim, bem esse tipo de casa bem simples. Eles não tinham nem colchão, dormia a família inteira em cima da cama. E eu até fiquei pensando, mas se não tem colchão,
por que dormir em cima da cama e todo mundo junto? Aí me disseram, é por causa dos ratos. Faz sentido, né? Os ratos ficam lá, ai, você está num nível superior. Mas eu saí de lá com um presente. O dono da casa, na frente, no quintal dele, tinha uma árvore, fruta-pão. Não sei se você já... É tipo meio que nem jaca, né? Assim. E ele vai, ele pega, ele sobe tudo, e eu saí lá com fruta-pão, mas eu não podia recusar, né? Mas é impossível. Então, Jesus, ele está falando assim, eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará, ele dará tudo o que precisar. Não é pela amizade, mas é pela pessoa dele. Vamos ver os próximos versículos que vão explicar melhor. Por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. 10. 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Como assim? Jesus perdeu no meio da parábola? O que ele está falando aqui? Ele exatamente voltou à oração modelo. Como é que a gente começa a oração modelo? Pai Nosso. Por isso que o exemplo que ele volta, porque é uma resposta em duas partes, né? Fala sobre pai. E falando, vocês são os filhos pedindo. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Espírito Santo é a própria pessoa. É o mais precioso, digamos, que Deus tem, né? E Deus, ele concede. Eu falou uma coisa, lembrei. Ainda bem, então é porque é importante mesmo. Se você não conhece alguém, uma pessoa, você vai lá e bate na casa da pessoa? Se você nunca viu se é dono, dona, um velhinho, uma mulher, né? Você vai e insiste em bater. Ai, abre a porta, eu preciso disso, daquilo. Jamais, né? Mas e se a casa for do seu pai? E se a casa for alguém, uma pessoa que você conhece? E a pessoa tem exatamente aquilo que você precisa. Então, esse negócio de pedir, buscar, bater, é questão de confiança. É questão de segurança. Não é de, a palavra que você usou, né? Não é de arrogância. Ele vai ter que me dar. Porque se não me dar, vai ser uma vergonha para ele de não estar me dando o que eu preciso, sendo que ele tem. Não é nesse sentido. Vocês veem como, se a gente ficar fora do contexto da época, né? A gente meio que se perde e fica estranha a parábola, e aí a gente fica, eu tenho meus direitos, Deus prometeu, ele vai ter que cumprir. Calma, peraí. É confiança, é segurança de um filho, de uma criança para o seu pai.
A gente visitou... foi em Sorocaba. A gente visitou o pastor Fábio, o Binho, logo depois que a sobrinha dele faleceu, a Bá faleceu. A gente foi visitar. Como é que ele estava? Arrasado, acabado. E ele falou, e ele choramingou, e ele aproveitou que a gente estava lá e falou outras coisas. E ele reclamou. Ele, não estou bem, porque aconteceu isso, aquilo. E ainda para piorar, ele pediu demissão, enfim. Por quê? Porque ele conseguiu uma conta de 5 milhões, tudo por obra, trabalho dele, porque ninguém mais no trabalho dele acreditava que ele ia conseguir a conta. E quando ele conseguiu, quem ganhou a promoção foi outra pessoa que sabia menos que ele. Aí ele não teve jeito, ele foi pedir demissão. E ele falou tanta coisa triste. E depois ele esperou que eu dissesse alguma coisa. Parabéns. Você está sendo sincero diante de Deus, diante da gente. E é isso que Deus preza. Deus não quer falsidades, não quer orações prontas. Deus não quer que a gente fale para convencê-lo. Deus nos ama como o Pai. E se a gente tem essa visão correta, ou o mais correto, o mais próximo possível, é para a gente chorar mesmo. É para a gente reclamar mesmo. E ele estava sendo muito, muito, muito sincero. Mas daí a pouco ele falou das bênçãos também, né? Ele falou que a casa foi praticamente um presente, né? E ele falou de outras coisas que a gente pode ver que são sinais do reino de Deus. São 3 parábolas. Essa daqui é a primeira. Nós vamos aprofundar mais sobre oração. Mas, principalmente, essa parábola, o que a gente tem que ver na oração é a pessoa de Deus e não nós. Tá bom? Compreender quem Deus é. Buscar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor Deus, confessamos que, mesmo para orar, nós temos dificuldade. Confessamos que, mesmo na intimidade, no relacionamento contigo, a gente não tem tido a postura correta de filhos. Dá-nos, Senhor, essa segurança, essa confiança de filhos pequenos diante de Ti, que tem certeza que o Senhor sempre nos dará o que for preciso e que jamais daria coisas erradas, jamais permitiria coisas que não necessitamos, que não precisamos ou que atrapalham o nosso crescimento. Senhor, que seja o Teu governo aqui entre nós. Ajuda, Senhor, pessoas que aqui estão diante de Ti, com orações justas, com pedidos justos, com pedidos, pedindo justiça, pedindo cura, pedindo restauração, pedindo saúde. O Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor trabalha na vida da gente. Ajuda-nos, Senhor, e reconhecemos que Teu
é o poder, tua é a glória, teu nome é santo. Em nome de Jesus.